terceira parte do decreto 2745, que é uma parte também do nosso estudo aí para a próxima prova da Petrobras para o cargo de técnico de suprimentos, bens e serviços elétrica, com ênfase em elétrica. Para o fim de participar de licitação cujo ato de convocação expressamente o permita, lembrando aqui que o ato de convocação nada mais, nada menos do que é o edital. Vou botar aqui um lembrete. Ato de convocação. No caso, edital para concorrência, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Já temos também o ato de convocação, ele pode ser uma carta convite assim designada para a modalidade convite. Isso aqui você já vai decorando, que daqui a pouco nós vamos ver sobre as modalidades de licitação. Nós vamos começar a gravar isso aqui, mas por enquanto é só estamos vendo só o ato de convocação. Se esse ato de convocação, no caso o edital ou carta convite, ela permitir, né, a formação de consórcio, esse consórcio pode ser formado. Vou botar aqui embaixo, o consórcio pode ser formado por pessoas físicas e jurídicas, ou até um misto de ambas, tanto faz. Esse consórcio tem que ser formado através de um contrato, entre as partes, né? Entre as partes ou entre as pessoas envolvidas, né? Com a única objeção, a única coisa que a Petrobras quer que você coloque ali, não é a única, né? São algumas coisas, seriam a designação do representante legal do consórcio, a composição do consórcio, ou seja, as pessoas que compõem o objetivo da consorciação, que seja qual é o objetivo. No caso aqui, o objetivo nós vamos ver que são aquelas qualificações que nós vimos na apresentação anterior, são as qualificações que vão determinar que tipo de serviço no caso, o consórcio vai querer fazer. Quais os tipos de obras, os tipos de fornecimentos, né, de alienação que o consórcio tem interesse em participar daquele tipo de licitação. Até mesmo porque ele vai ser classificado de acordo com os critérios que eles solicitarem e a apresentação das documentações. Porque o consórcio, a partir do momento que ele foi formado, ele vai ser classificado, ele vai ser cadastrado exatamente como uma empresa única. O objetivo do consórcio então se resume à atividade que ele pretende realizar, contratada junto com a Petrobras, compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de cada consorciado responderá individual e solidariamente pelas exigências de ordem fiscal, administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser contratados com o consórcio. Ou seja, ganhou a licitação, foi contratado, teve a adjudicação, foi contratado, começou a prestar o serviço, aquele consórcio tem que durar
até o final. Isso nós vamos ver aqui mais adiante. Declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados sobre o consórcio em relação à licitação e posteriormente à eventual contratação. Compromisso de que o consórcio não terá sua composição, vamos lá. Composição, integrantes. Composição, né? Vou escrever aqui. Composição. A ver com os integrantes, as pessoas que compõem a Constituição. É o objeto, o objetivo, né? Objeto ou objetivo pelo qual eles formaram o consórcio, pelo qual o consórcio foi formado. Então, a composição é a alteração na quantidade de integrante ou na saída de um, o acréscimo de outro. A constituição é o motivo pelo qual foi constituído aquele consórcio, né? O objetivo, né? O objeto do consórcio. Isso não pode ser modificado sem a prévia e expressa anuência escrita da Petrobras, até a conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados. Compromissos e obrigações de cada um dos consorciados individualmente em relação ao objeto da licitação. Isso aqui, no caso, ó, compromisso e obrigações de cada consorciado individualmente em relação ao objeto de licitação. É o compromisso que todos os consorciados têm que assumir, né, e cada um a sua obrigação, assumida através de contrato, né, tem que estar no contrato, não é, fulano vai ter o compromisso e a obrigação de manter tudo em dia, todas as finanças em dias. Isso não é de boca, isso tem que estar no papel. A empresa tal verá orçamentos, verá isso, fará o projeto detalhadamente no contrato de formação do consórcio. Isso aqui é o 4.1, 4.10.1 das letras A até G estipulam cláusulas obrigatórias no ato de formação do consórcio. 4.10.2 A capacidade técnica e financeira do consórcio para atender às exigências da licitação definida pelo somatório da capacidade de seus componentes. Quando vai se cadastrar a empresa, é levado em consideração a capacidade técnico e financeira. No caso do consórcio, a capacidade técnica e financeira é a soma das capacidades técnico-financeira de cada consorciado, cada um dos consorciados. Nos consórcios integrados por empresas nacionais e estrangeiras, serão obedecidas as diretrizes obedecidas pelos órgãos governamentais competentes, cabendo sempre a brasileiros a representação legal do consórcio. Representação legal do consórcio. Ó, aqui logo na letra A do 4.10.1, ele diz que tem que ser designado o representante legal do consórcio. E se nesse consórcio tiver empresas estrangeiras,
ele diz que o representante do consórcio tem que ser sempre a brasileiros, dado a brasileiros. Você não pode ter um consórcio, tem uma linha ali mais tarde que vai falar sobre isso, mas você não pode ter um consórcio onde a representação legal seja dada a estrangeiros, se houver brasileiros participantes. Isso é o que diz no 4.10.3. Não se aplica a proibição constante na letra F do subitem 4.10 quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as sucedas para todos os efeitos locais. Ou seja, a letra F do item anterior fala sobre o compromisso que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, que não faz sentido ser cobrado essa cláusula no contrato de consórcios, da formação do consórcio, no ato de formação do consórcio, se aqueles consorciados resolveram unir-se em uma só empresa, que para todos vai suceder, todos com os efeitos legais, ou seja, se formou uma empresa nova a partir de várias outras, né, a união de várias empresas formou-se uma nova para assumir todas as transações mediante a contratações, licitações e contratações com a Petrobras. Então, a letra F, que fala sobre a alteração da composição ou constituição do ato de formação do consórcio, perde seu sentido. Aplicar-se-ão aos consórcios no que cabível as disposições deste regulamento, inclusive no tocante ao cadastramento e habilitação de licitantes. Ou seja, aquilo que nós já falamos anteriormente, nós vamos ter aqui o consórcio, ele vai ser tratado como mais uma empresa, né? Ele vai ser cadastrado, habilitado, né, classificado de acordo com como se fosse uma empresa qualquer e vai estar sujeito, né, a todas aquelas prestações de conta, aquelas prestações de informações para manter o seu cadastro, né, para não serem cancelados e continuarem podendo concorrer a licitações de uma forma geral junto à Petrobras. O certificado de registro do consórcio será expedido com finalidade exclusiva de permitir a participação na licitação indicada no pedido de inscrição. O certificado do registro do consórcio será expedido com a finalidade exclusiva de permitir a participação na licitação indicada no pedido de inscrição. Ou seja, o registro, quando é uma empresa normal, ele substitui todas aquelas documentações em qualquer licitação posterior. No caso do consórcio, a cada nova licitação tem que ser feito todo o ato de constituição do consórcio. O certificado só vale, finalidade exclusiva de permitir a participação na licitação indicada no pedido de inscrição. Ou seja, se eles fizeram um consórcio, participaram de uma licitação, daqui a pouco vão participar de outra, eles têm que fazer totalmente todo o processo novamente. Formar o consórcio, né, o ato de constituição do consórcio, o contrato, e posterior indicando o pedido de a participação de qual licitação já determinada. Você já forma o consórcio para participar de uma licitação. Ao contrário de uma empresa única, né, que vai fazer o seu cadastro, vai ter seu certificado de registro, que poderá ser usado dentro da validade em qualquer uma licitação posterior à aquisição do registro, diferentemente com o consorciado. O edital de licitação poderá fixar a quantidade máxima de firmas por consórcio, estabelecerá prazo
para que o compromisso de consorciação seja substituído pelo contrato de constituição definitiva do consórcio, na forma do disposto no artigo 279 da Lei que trata de contabilidade, dos assuntos contábeis, né? Que é a Lei 6.404 de 76. Essa lei aqui é a Lei da Contabilidade. Então, isso aqui já é um preceito externo aos decretos de licitação, que não tem como ser deixado de lado, tem que ser obedecido, porque senão você sai fora daquilo que é determinado pela fiscalização, na forma do artigo 279 da Lei 6404 de 76, sob pena de cancelamento da eventual judicação. Ou seja, se você não tiver de acordo com a contabilidade, com o sistema contábil nacional, você fica de fora de qualquer tipo de contratação com uma empresa tipo do porte da Petrobras, que não tem como permitir que as empresas prestadoras de serviços sejam de alguma forma é, tem algum tipo de dívida com o próprio Estado, né, com o próprio país, Brasil. Então, no caso aqui, ele tem que o edital de licitação poderá fixar a quantidade máxima de firmas por consórcios. Ou seja, essa quantidade é a composição, né, o número de integrantes. E estabelecerá prazo para que o compromisso de consorciação. As empresas se juntaram lá 4 empresas, assinaram um compromisso de consociação. Esse compromisso ele tem que ser substituído pelo contrato de constituição do consórcio definitiva, né? Constituição definitiva do consórcio, na forma do disposto no artigo 279 da lei que trata da contabilidade, sob pena de cancelamento da eventual adjudicação. A Petrobras poderá promover a pré-qualificação de empresas para verificação prévia da habilitação jurídica, capacidade técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, com vistas à participação dessas empresas em certames futuros e específicos. No caso, lá teve a formação do consórcio. A Petrobras vai pegar individualmente cada empresa que participou do consórcio, de outras empresas que desejam participar da inscrição, e ela pode promover a pré-qualificação de empresas. Ela pode fazer um levantamento da empresa, né, que está querendo ser registrada como possível licitante. Ela pode fazer a verificação, né, de todo todo o histórico das empresas, assim como capacidade técnica, né, prestação de serviços, né, serviços já realizados, obras já realizadas pelas empresas para outros clientes, assim também como qualificações econômico-financeiras e regularidade fiscal. Se a empresa só pagou lá o imposto de renda não, o FGTS, só apenas para poder licitar com a Petrobras, né? Ou se elas mantêm aquela regularidade durante todo o ano, independente de período de licitação, entre outros aspectos, né? Inclusive, isso pode deixar a empresa de fora dos processos licitatórios. Se, por exemplo, se você não tiver lá as certidões direitinho do teu fundo de garantia depositado mês a mês, você não faz licitação com a Petrobras. O edital de chamamento indicará, além das obras, serviços ou fornecimentos a serem contratados, os requisitos para pré-qualificação e seu prazo de validade. Isso aqui, ó, os requisitos para pré-qualificação e seu prazo de validade.
como nós vimos lá na primeira parte, né, no capítulo 1, o edital de chamamento ele tem que ter todas as características do contrato. O edital vai ser o único objeto usado para julgar, nós vamos ver isso mais adiante, para julgar as propostas. Se a própria Petrobras descobrir que faltou alguma coisa no edital e ela vai se prejudicar, por causa, se ela vai se prejudicar, ela tem como voltar atrás. Mas se ela não for se prejudicar, bom, esse ponto eu vou ter que rever, porque a Petrobras ela pode cancelar se ela ver que não tem alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha depois que a gente acerta com mais calma. Uma vez pré-qualificadas, a convocação das empresas interessadas será feita de forma simplificada, mediante carta convite. O certificado fornecido aos cadastrados substituirá os documentos exigidos para licitações processadas dentro do seu prazo de validade, ficando, porém, assegurado à Petrobras o direito de estabelecer novas exigências, bem como a comprovação da capacidade operativa atual da empresa, compatível com o objeto a ser contratado. Por aqui nós ficamos. Até